Saudações a todos vós que nos acompanhais pelo grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Nós estamos na última semana do ano litúrgico e a liturgia nos apresenta neste ano alguns trechos do livro do Apocalipse, dentre os quais hoje trechos dos capítulos 20 e 21. Estes capítulos apresentam a derrota definitiva do dragão, o juízo definitivo de Deus e, sobretudo, o novo céu e a nova terra. Vamos refletir um pouco sobre alguns versículos dos capítulos 20 e 21, conforme nos são apresentados pela liturgia de hoje. No capítulo 20, o versículo 2 fala do dragão, que simboliza o grande inimigo da humanidade e também a origem do mal. E aqui, para que não se oculte a sua verdadeira identidade, ele é chamado com palavras bem conhecidas na Bíblia, ou seja, antiga serpente, diabo e Satanás. O versículo 3 diz que ele foi acorrentado por 1000 anos. Esta cifra expressa que a ação do maligno não é para sempre, mas tem um tempo, e este tempo coexiste com o tempo da era cristã, que foi inaugurado pela morte e ressurreição do Senhor Jesus, que marcou a vitória sobre o mal. Lembremos-nos que a atividade de Satanás consiste em enganar, segundo a Sagrada Escritura, enganar para conduzir a humanidade à idolatria. E é em grande virulência a sua ação. Entretanto, ele dispõe de pouco tempo e, portanto, assim como lá no capítulo 12 do livro do Apocalipse, o seu ataque se torna feroz. O versículo 4 fala em tronos, tronos sobre os quais alguns personagens estão assentados. São os mártires, são as testemunhas que não sucumbiram diante das perseguições da besta, ou seja, os crentes fiéis, que aqui são apresentados como participantes do poder de juiz e da realeza do Senhor Jesus. Depois, o texto apresentado pela liturgia de hoje passa para o versículo 11, que fala em um grande trono branco, que é o símbolo do poder e da providência de Deus. Esse trecho está inspirado no capítulo 7 do livro do profeta Daniel. Aqui Deus julga em Cristo Jesus. O texto diz ainda que diante da presença divina fugiram a terra e o céu. Qual é o significado disso? Significa que o mundo ligado à condição pecadora do ser humano não pode subsistir diante de Deus. Tem que ser transformado, a fim de que venha a renovação. O versículo 12 diz que os mortos se apresentam de pé, tanto os poderosos quanto os humildes, isto é, todos. Fala-se em livros e alude-se a um livro de contas onde se registram todas as acusações. Nós também encontramos algo parecido lá no capítulo 7 do livro do profeta Daniel. E o trecho fala também sobre um livro da vida, como em Êxodo 32, Salmo 70, Lucas 10 e a carta aos Filipenses no capítulo 4. O versículo 13 diz que o mar devolve os que se afogaram, a terra seus sepultados, e todos são julgados segundo as suas condutas. Na visão de João, a morte como personificação do mal, negação da vida, que engole o destino humano, ela é aniquilada. E o abismo, sinônimo da morte, também é destruído. Desaparece toda a presença do mal e a terra é transformada. Já não há mais nem morte e nem pecado. De forma que o Apocalipse mostra que o juízo será feito conforme as obras. E ter o nome inscrito no livro da vida significa ter vivido uma conduta consequente. E os que estão escritos nele não sofrerão a segunda morte, isto é, a condenação eterna. Nós percebemos
que no princípio e no final está presente a misericórdia de Deus, feita realidade no Cordeiro que foi sacrificado. E a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Finalmente, no capítulo 21, versículo 2, nós temos a aparição da Cidade Santa, a Nova Jerusalém. E aqui nós chegamos então ao auge do livro do Apocalipse. Se diz que ela vem de junto de Deus, ou seja, sua origem é divina. Por isso ela é chamada Cidade Santa, apresentando-se como absoluta criação de Deus. Qual é o significado desta aparição? Ela instaura uma nova ordem das coisas. Se diz que tudo será transformado, pois a presença da Nova Jerusalém, que é um presente gratuito de Deus, implanta de uma vez por todas a tenda permanente de Deus, como profetizavam os profetas Ezequiel e Zacarias. É a morada de Deus com a humanidade. O novo céu e a nova terra evocam a ideia de que Deus prepara uma nova criação no fim da história, ou seja, a humanidade caminha para um destino inteiramente novo. E a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que vem como uma noiva, diz o texto, mostra um novo estilo de vida que é um dom que vem do alto. Então essa é a grande revelação final do livro do Apocalipse. A humanidade desposada com Deus, unida a Deus, introduzida por Deus em sua própria família, em sua intimidade, introduzida por Deus em sua própria felicidade. A leitura do livro do Apocalipse, nessa última semana do tempo litúrgico, quer nos indicar que, diferentemente daquilo que muitos ainda pensam, o Apocalipse não é sinônimo de catástrofe, mas sim a revelação da grande esperança de Deus no mundo como um mundo novo.